E aí, voltamos? Tá no mesmo link, né? Tá no mesmo link, né? Todo mundo no mesmo link. Vai pro caralho. Pra piorar, meu irmão ainda fez a merda aqui de ligar e desligar o modem. Eu pensei que ele tava falando da TV pra não puxar a internet. Aí eu falei, desliga. Aí ele desligou o modem. Que pariu. Vambora. Gente, eu uso cabo. Vocês acham que eu sou algum tipo de idiota? Eu sou meio burro pra tecnologia mesmo, mas eu uso cabo. Tem a porra do modem aqui que é inclusive um repetidor. Eu uso cabo. O problema não fui eu, não. O problema é a porra da internet mesmo. Entendeu? Tá em outro link ou tá no mesmo link? Mas enfim. Vambora. Eu já até perdi o fio da meada. É muito difícil, cara. Porque eu trabalhei cedo hoje. Eu fiz geral, fiz jogo. E eu já tô aqui nos meus últimos neurônios. Mas vamos nessa. Eu tava falando do Coutinho. Eu não consigo entender porque o Coutinho terminou o jogo. Mais um erro do Diniz, mais um problema do Diniz. A leitura de jogo dele é muito, muito abaixo do esperado. Novamente, eu sei que a galera vai falar assim, ai Pedrosa, então o melhor é demitir o Diniz. Porra, não é. Não é. Não é. Acreditar. Aí vamos lá, gente, vamos lá. Eu vou tentar trazer um cenário aqui mais claro, tá? E aí, se você é a favor da demissão, não tem problema. Você tem esse direito. Você tem total direito de ser a favor da demissão. Você tem razões, inclusive, para poder ser a favor da demissão. Mas eu vou tentar aqui trazer um cenário diferente, tá? Alguém aqui acredita que no mercado de treinadores o Vasco vai conseguir trazer um treinador de um nível bom o suficiente para fazer um trabalho melhor do que o Fernando Diniz? Aí de imediato você vai falar assim, claro, com certeza, com certeza. Aí eu vou para outro ponto. O Vasco, no mercado hoje, não é um clube que é olhado com ótimos olhos por grandes treinadores. Muito pelo contrário, não é. O Fernando Diniz escolhe vir para o Vasco, depois de receber uma proposta melhor do Santos, e ele escolhe vir para o Vasco. Aí muita gente fala assim, porque depois que o Admar chegou, o Vasco começou a contratar certo. O que eu vou falar aqui não é opinião. O que eu vou falar aqui é uma informação e é comprovada por todos os atletas que o Vasco contratou. Ou melhor, 90% deles. Um grande acerto e acerto dele, que tem todo o mérito dele, que é o Admar Lopes, se chama Carlos Andrés Gomes. Tá? De resto, Robert Renan, Thiago Mendes, a volta do Barros, Cuesta. O Andrés Gomes também foi convencido pelo Diniz, apesar de ter sido um nome achado pelo Admar. Brenner, Rinestrosa, o que aconteceu com o Ryan de ser vendido pelo valor que foi. Esses jogadores só aceitaram vir para o Vasco porque o Diniz pegou o telefone e ligou para eles. A janela do Vasco só melhorou a ponto do Vasco disputar jogadores com outras equipes porque o Vasco tinha um fator. E esse fator se chama Fernando Diniz. Não é uma opinião. Eu não tô te dando uma opinião. Eu tô te dando uma informação. Aí, de bate-pronto, você vai falar assim para mim. Porra, então é melhor ele ser diretor. Não. Aí é um pouquinho de raciocínio lógico. O jogador que vem para o Vasco e aceita vir para o Vasco porque o Fernando Diniz ligou para ele, é porque o treinador Fernando Diniz ligou para ele. É porque o treinador que o atleta acredita ligou para ele. Então, se a janela do Vasco melhorou, se o Vasco trouxe jogadores melhores, de maior calibre, gente, me desculpa, é um trabalho do todo, da diretoria, mas porque você tem um trunfo, que se chama Fernando Diniz. Tô te dando um cenário. Merece críticas, merece ouvir as críticas. O trabalho no Campeonato Brasileiro é muito ruim, é pra lá de ruim, se você for pegar o retrospecto, que é salvo por uma questão da Copa do Brasil, que ele tem todos os méritos de ter levado o Vasco até a final, e por um detalhe, o Vasco não foi campeão da Copa do Brasil. Isso só aconteceu por conta do Fernando Diniz. Agora, o ponto principal é o seguinte, vai trazer quem? Ele tá tendo a oportunidade agora de montar o elenco que já tinha sido montado e de uma forma abaixo do esperado no ano passado, mas que ele pegou com meio caminho andado. E agora ele está começando a trazer os jogadores que ele quer. O Rinestrosa estava fechado com o Boca. Ele só vem para o Vasco porque o Fernando Diniz liga para ele. Já tinha dado essa informação e tá aí para vocês pesquisarem e vocês vão ver que é uma verdade. O Brenner só vem para o Vasco por causa do Fernando Diniz. Se não fosse o Fernando Diniz no Vasco, o Brenner estaria no São Paulo. O Brenner estaria em qualquer outro clube do Brasil. Qualquer outro clube. Então, eu acho que não faz sentido você demitir um treinador que ainda vai receber peças, que perdeu a sua principal peça
E vai receber o Rinestrosa, vai receber o Brenner. Tem negociações ainda em andamento com o Spinelli, com o Cuiabano. E o Vasco precisa reforçar. Precisa reforçar. Isso quer dizer que eu vou ficar aqui? Não, tenha paciência. O trabalho ainda vai evoluir. Eu não sei mais se o trabalho vai evoluir. Mas eu tenho que me dar benefício da dúvida de que com esses novos jogadores, o Vasco pode voltar a jogar um futebol próximo do que ele já jogou com o Fernando Diniz. Em uma parte do Campeonato Brasileiro e uma parte da Copa do Brasil. Esse é o meu ponto. Essa é a minha linha de raciocínio. Demitir treinador não é solução para o Vasco. Não foi nos últimos 25 anos. Não foi. Saiu, entra outro. Saiu, entra outro. E muitas vezes, pior. A maioria das vezes, pior. Agora, que ele tem que ser cobrado? Isso eu não tenho dúvida. Que ele precisa melhorar o trabalho dele, que daqui a pouco vai fazer um ano daqui a pouco, daqui a 2, 3 meses, ele vai fazer um ano à frente do Vasco. Isso eu não tenho dúvida. As soluções, ele tem que encontrar. Saber lidar com a adversidade dentro do jogo, ele tem que aprender. Mexer melhor na equipe, ele tem que aprender. Porque ele não é um treinador perfeito. Hoje, tá longe disso. Tá longe disso. O Vasco joga mal. Ele sempre fala que para vencer, tem que jogar bem. Essa é a filosofia dele. A parte mais próxima da filosofia dele é: o meu time vai estar mais próximo das vitórias quando jogar bem. Show! Seu time joga mal. No Campeonato Brasileiro, seu time joga mal desde o ano passado. Campeonato Carioca, pra mim, tô cagando. Eu tô cagando pro Campeonato Carioca. E o Vasco tinha que cagar pro Campeonato Carioca. Porque o Campeonato Brasileiro começou. Começou. E hoje o Vasco já tá lá. Com 0 pontos na tabela. E aí? Até quando? Vai pagar pra ver? Vamos pagar pra ver. Vou pagar pra ver por 10 rodadas. Os caras entrando fora. 10 rodadas. Rinestrosa, Brenner. Mais 2 reforços chegando. O Rojas é bom jogador. É mais um jogador que ele pode adicionar no elenco dele. É bom jogador. Vai lapidar, tem que melhorar muito ainda, mas é bom jogador. Dá pra ver que ele é bom jogador. Desculpa de elenco, não dá pra colar mais não. Não dá mesmo. O Vasco não tem material humano pra jogar tão mal quanto tá jogando ultimamente. E como jogou muito mal na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Tá? Aí vai depender do treinador. Vai depender do repertório dele, da capacidade dele de recuperar jogadores. Porque o que ele fez com o Nuno hoje, por mais que o Nuno merecesse tomar o esporro, é o tipo de coisa que baixa a confiança do atleta. De um atleta de outra cultura, que já tá com o Diniz há muito tempo, mas que joga de ponta direita, joga de volante, joga de meia, joga de falso 9, joga de ponta esquerda, tá sempre disposto a ajudar o Vasco, o Nuno Moreira. E ajuda o Vasco. Não pode ser um jogador descartável. Não pode ser um jogador que o técnico fala dessa maneira e às vezes ele baixa a confiança. Enquanto o Raé entendia o esporro, o tomar o cu e jogava pra caralho, pode ser que o Nuno receba de outra forma. Aí o próprio Diniz vai ter que se corrigir para que ele não perca um jogador importante pro Vasco. Entendeu? Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. É só a primeira rodada. O campeonato acabou de começar. O Vasco ainda vai receber reforços que, pra mim, são reforços que podem mudar o patamar do Vasco. O Rinestrosa era cobiçado por vários times do futebol brasileiro. Ano passado ele era tratado como qualquer clube brasileiro tem que comprar. E o Vasco conseguiu. O Brenner, pega a carreira do Brenner. Ele vai muito bem no São Paulo e ele vai muito bem na MLS. Vai tão bem que ele é vendido para o futebol italiano. Jovem, finalizador, jogou muito bem com o próprio Diniz. Acho que tem tudo para ser esse homem-gol que o Vasco precisa para essa temporada. Agora, falta de cobrança? Não pode. A gente vai continuar cobrando aqui. A gente vai continuar pontuando aqui. Não conte comigo para ficar, tem que demitir agora, manda logo embora. Não vou fazer isso. Eu vou avaliar as 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Tô cagando pro Campeonato Carioca. Lembre bem o que eu tô falando para vocês. Não interessa o que aconteça no Campeonato Carioca para mim. E se eu fosse o Vasco, ó, eu estaria cagando. Chapecoense é o próximo jogo do Vasco. Amigo, é confronto direto. É meter 3 pontos pra dentro, porque é confronto direto. Aí depois tem o Botafogo pelo Carioca. Dane-se o Campeonato Carioca. Ah, vai classificar... Dane-se que classificou. Dane-se. Esquece isso. O Campeonato Carioca não muda a vida do Vasco em absolutamente 10 milhões de reais. Mesmo se o Vasco for campeão, não muda absolutamente nada. Ser campeão do Campeonato Carioca não é absolutamente nada. Nada. Agora, ficar se prejudicando no Campeonato Brasileiro é muita coisa. Ficar cansando o jogador, colocando o jogador em risco no Campeonato Carioca e no risco de perder esse atleta pro Campeonato Brasileiro é muita coisa. Muita.
E o Vasco não tem elenco pra jogar 2 competições dessa maneira. Não tem. Eu tô falando isso antes do campeonato começar. Primeira live desse ano eu falei isso aqui. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu ir pro superchat aqui. Quanto é que tá o jogo do Botafogo? A galera tá falando aí. Caralho! 4-0 Botafogo, pai. Rapaz. É, Cruzeiro. Danilo, Matheus Martins e Arthur. O Martins Anselmo é bom treinador, né, cara? O trabalho dele no Porto foi ruim. Ele realmente fez um trabalho ruim lá no Porto. Mas ele é bom treinador. E o Botafogo tem um bom elenco, né? Apesar da crise toda desse clube estar em erupção, com o John Textor, porra, fazendo tudo que não se deve fazer com o clube, ele montou um elenco bom, né? Pagou? Não pagou, mas o elenco é bom. E o técnico é muito bom. Vamos ao superchat. Mas o técnico do Botafogo se chama Martim Anselmo. Ele veio lá do Porto. Ele veio lá do Porto. Pra um time que tá na Libertadores. Pra um time que há 2 anos foi campeão brasileiro e da Libertadores. Isso na cabeça do cara faz diferença.